Para a parte de trauma, nós temos um mnemônico, que é uma sigla para nos ajudar no momento em que nós precisarmos fazer o atendimento de uma vítima, seja vítima de queimadura de afogamento, que é considerado trauma, ou o que mais acontece na nossa região, que é acidente, né? Acidente automobilístico, acidente de trabalho. Aí nós temos esse mnemônico XABCDE. Já está falando que nessa edição nova do PHTLS, que vai surgir o F, a letra F, mas isso aí é algo que ainda não está em uso, não está vigente, ok? Mas, como eu falei para vocês, eu cheguei lá numa cena de um acidente, e aí a minha tutora falou assim, a cena é sua. E realmente eu vi assim, um monte de bloquinho caindo na minha frente. E eu falando, poxa, o que eu faço agora, né? Aí eu me lembrei do mnemônico, né, dessa sigla, que é para nortear o nosso atendimento. Antigamente, acho que até, não sei se é a 8ª ou 9ª edição do PHTLS, que é o protocolo da Associação Americana de Trauma, que digamos, é a Bíblia do trauma, e usava apenas a letra A, B, C, D, E. Aí os estudos e a enfermagem, a saúde é ciência. Tudo que a gente fala aqui é porque alguém um dia estudou e viu que essa era a forma mais eficaz e eficiente de salvar vidas. Por exemplo, por que eu faço 30 compressões torácica e 2 ventilações? E em criança, 15, 1. Então, por quê? Porque um dia alguém estudou e com muitas evidências científicas, eles chegaram à conclusão que esse é o melhor. E eles observaram o seguinte, ao invés de vias aéreas ou proteção de coluna cervical, o que mais estava matando era hemorragias. Então, muitas das vezes, a equipe chegava no local de um sinistro, no local de um acidente, e eles imobilizava a pessoa, já colocava de cara o colar cervical, e a pessoa morria esvaindo em sangue. Então eles entenderam que a hemorragia seria o primeiro ponto a considerar no caso de um trauma. Então você foi acionado para atender uma ocorrência de acidente ou qualquer um outro trauma. A pessoa caiu de moto, colisão frontal. A primeira coisa que você observa é se tem hemorragia exsanguinante, né? Uma hemorragia que está incontrolável. Então, eu cheguei no local, eu olhei, eu vou observar. Tem hemorragia, e a hemorragia externa, ela é visível, né? Então, eu olho, talvez tenha esmagamento de membro, tenha perfuração, é isso que eu estou procurando nesse momento. Então, a primeira coisa que a gente procura em trauma é se tem hemorragias incontroláveis. Eu vou fazer, então, o controle dessa hemorragia, caso ela exista. Aí nós temos uma hierarquia. O primeiro ponto que a gente tenta fazer é comprimir o local. Então eu vou pegar uma gase, uma compressa estéreo, comprimir sobre o local, colocando uma força equivalente e esperar para ver se vai conter o sangramento, né? Se conteve, eu vou então fazer a fixação ali com a atadura e pronto. Se não conteve, eu vou passar para outros recursos. Um deles é o preenchimento, eu vou fazer a caixa com vocês, o preenchimento da ferida com... Eu prefiro fazer com atadura, com faixa, do que com gaze, por conta da praticidade que é em fazer só com atadura. A outra coisa, então, seria o torniquete. Houve algumas divergências entre doutrinadores da saúde no sentido do uso do torniquete. Fala assim, é benéfico ou não é? Nós tivemos um caso em Damianópolis, que uma pessoa bateu no ônibus escolar com a moto e houve esmagamento de membro, né? Moeu o membro dessa pessoa. Naquele caso, ou aplicava-se o torniquete, ou aquela pessoa ia morrer com hemorragia, né? Ia entrar num choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico é quando há uma perda tão grande de líquido que o coração não tem o que bombear. Aí começa aí a dissecção da aorta e a pessoa infarta ou uma parada por conta da baixa quantidade de sangue ali no organismo. Então, e aí esse rapaz ele teve uma sorte, eu acredito que tenha sido Deus, porque ele aí depois que fez a estabilização dele, conduziu ele para Goiânia.
Quando chegou em Brasília, ele começou a chocar e rebaixar, e acho que era Arthur que estava com a enfermeira, entrou no hospital de base. E para a sorte dele, eu coloco sorte entre aspas, né? Tinha tido aquele acidente de um trem com um ônibus, e aí estava diversas equipes de cirurgia esperando os acidentados, estava sem cirúrgico tudo pronto, e eles entrou e perguntou, é do acidente do trem? Não, mas aí eles viram que era grave e operou, ele está lá bonzinho, sem um membro, né? Adaptou a moto lá para ele andar, mas a aplicação do torniquete fez toda a diferença. Por que eles falavam que tinham que ter restrição? Aliás, tem que ter critério para colocar torniquete, porque há um risco muito grande da morte daquele membro, necrosar. Mas pensa comigo, se esse membro está todo esmagado, eu vejo que não tem nem chance de recuperar, não tem chance de morrer nada, já está morto, né? Então é muito melhor eu fazer a aplicação do torniquete e garantir que essa pessoa não tenha um choque hipovolêmico, do que eu deixar essa pessoa, vamos garantir o membro sem já estar esmagado. Então o que a literatura está falando hoje? Algo em torno de 2 a 2 horas e meia para manter o torniquete, até chegar no bloco cirúrgico, tá? Então, em caso de hemorragia incontrolável em membros superiores, membros inferiores, a gente faz a aplicação de torniquete, tá? Mas a primeira coisa que eu vou tentar vai ser a compressão no local. Mas se houve uma amputação, eu já sei que não resolve. Que somente a compressão não resolve. Ele tem muitos vasos importantes, muitas artérias que estão ali jorrando sangue. Então, eu vou tentar comprimir para quê? Se eu já posso partir para um torniquete e fazer a contenção dessa hemorragia. Então, primeiro passo, contenção, verificação se há hemorragia e contenção dessa hemorragia. Na hierarquia, a gente coloca primeiro a compressão, depois os outros dispositivos, de acordo o trauma. Então, se é uma amputação, eu já partiria logo para o torniquete, caso seja possível. Aí nós temos outros, nós temos bandagem triangular, nós temos pó hemostásico, o próprio preenchimento da lesão, só que nos nossos serviços de saúde não tem esse tipo de coisa. Por exemplo, pó hemostásico, que é um pó que a gente coloca e ele ajuda na coagulação ali, a gente não tem. Então, a gente usa o que nós temos, ok? Alguma dúvida sobre o primeiro ponto? Se tiver caso, por exemplo, um simular que nós estamos na rua mesmo. Aconteceu, tá? A gente está passando e a gente está passando, um torniquete. Na aula da professora Iris tem ensinando a fazer um torniquete improvisado, né? Então a gente pode pegar um tecido mais grosso, porque ele mais fino, ele pode lesionar aquele tecido, né? Então um tecido mais grosso, ou pegar uma caneta, alguma coisa, e ir torcendo mesmo, improvisado, né? Porque o ideal seria ter um torniquete tático, que ele é o melhor que tem, né? Mas se eu não tenho, eu vou usar os recursos que eu tenho em mãos. O cinto não é recomendado, mas entre eu causar aqui uma lesão na perna e eu salvar aquela vida, eu aplicaria o cinto com muita força. Então, assim, pessoal, a gente tem um monte de coisa que a gente fala, não faça isso na saúde, mas só que a gente às vezes tem que fazer, né, para salvar uma vida. Tem que fazer para salvar uma vida. Então, não coloca cinto para garrotear, para fazer torniquete. Mas se eu tiver, por exemplo, lá no mundo novo, muito longe, e aí eu só tenho cinto lá, eu prefiro fazer a aplicação do cinto, correr o risco e salvar aquela pessoa, do que, não, já que não tem, não vamos colocar, entendeu? Então a gente lança a mão do que nós temos. Naquele momento eu vou tentar, a ideia é garrotear aquele membro para evitar que aquela hemorragia mate aquela pessoa, certo? Sim, ela estava numa fazenda. Ela estava numa fazenda, pessoal. E aí teve um rapaz que caiu de cavalo. E ela fez a mobilização cervical usando a Havaiana. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu já ouvi falar de boné, por exemplo. Agora, de Havaiana, eu não sabia. Como saber se é hemorragia externa? Vamos chegar lá. Vai. Chegar lá. Mas boa pergunta. Quais são eles? Quais são eles? Tem o que usa definitivamente e descartável. Sim. Ok. Sim. Só que no serviço a gente vai ter sempre o que é reutilizável. Porque o governo quer conter gastos, né?
Você está falando sobre o torniquete normal, o tático. O tático ele é muito mais eficiente. Só que é mais caro, né? Descarte. Sim. Essa fase de DE, por exemplo, não é reutilizar, mas a gente utiliza ela 40 vezes no mínimo. Então tá. Eu já vi que tem hemorragia. Se tem hemorragia, eu contenho. Se não tenho, eu passo para o segundo passo. Inclusive, gente, a questão de imobilização, os protocolos, eles falam que ele pode ser desconsiderado, né? Se a hemorragia é tão grande que eu não consigo conter ali, eu estou com dificuldade, eu posso colocar essa vítima sem pranchar, sem Coca-Cola e conduzir ao hospital, para que faça essa contenção no ambiente cirúrgico, tá? Então, se porventura eu estou com... houve esse caso mesmo que eu conto para vocês da Brunet, a amputação foi tão grande, nem a amputação, que foi esmagamento total, né? Que não tinha que colocar torniquete aqui, não tinha. Então, ali, poderia, se fosse um acidente automobilístico, poderia anular todos os protocolos de RMC, restrição de movimento de coluna, e conduzir a vítima sem nenhum tipo de restrição de movimento para o ambiente hospitalar, ok? Ou às vezes a gente faz dentro da viatura, se tiver tempo. Então, o item 0 é segurança e o item 001 é contenção de hemorragia externas e sanguinante, ok? O segundo ponto é aberturas de vias aéreas com proteção de coluna cervical. Márcio, faz favor aqui. Suponhamos que nós estamos falando de uma colisão frontal. Essa pessoa bateu... pode sentar aí? Essa pessoa bateu... colidiu frontalmente com um poste, com outro veículo. Então, eu tenho que, nesse momento, fazer... Não é a aplicação ainda de colar cervical, é a estabilização manual dessa cervical. Então, eu vou chegar e falar, senhor, eu sou socorrista, eu peço para não mexer a cabeça, só responda falando. Você me entendeu? Eu vou segurar sua cabeça, eu não vou falar para ele, eu vou estabilizar a cervical, que ele não vai entender. Eu vou segurar sua cabeça só para sua segurança, ok? Então, eu vou fazer um C, segurando aqui na mandíbula e segurar firme aqui atrás. Então, a partir de agora, eu já estou... protegendo a cervical dessa pessoa, ela não vai pendular, ela não vai abaixar, ela vai ficar segura. Se tiver outro socorrista e se tiver a possibilidade de entrar no banco de trás, a pessoa vai entrar, ela vai rodar o segundo socorrista, vai assumir nesta posição, né, a estabilização da cervical e ela vai dizer, a cabeça é minha, a partir de agora eu vou tirar as mãos daqui e vou continuar fazendo essa avaliação. Então, eu vou olhar se não tem nenhum trauma aqui na traqueia, será que não teve afundamento de traqueia, será que não teve algum problema, né, aqui. Então, eu vou garantir que essas vias aéreas sejam permeáveis, que estejam funcionando corretamente. Se tiver alguma obstrução, alguma coisa, eu vou atuar, ok? Então, a segunda coisa, estabilização, abertura de vias aéreas com proteção da cervical. E agora, professor, por exemplo, a unidade básica do SAMU, ela só tem 2 pessoas. Muitas das vezes a gente vai ter já que neste momento fazer a aplicação do colar cervical, porque eu não tenho como ficar segurando aqui, eu preciso ajudar. Mas se tiver mais de uma pessoa, tiver curioso, alguém que maneja bem isso aqui, a gente vai então fazer a estabilização manual, enquanto os outros fazem os outros procedimentos. Alguma dúvida? Sim ou não? Gente, vocês estão comigo? Estou preocupado. Hã? Será que beberam ontem? Não, pode ficar. Depois nós vamos boa ventilação. O que eu vou observar primeiro? Senhor, enche o pulmão para mim, por favor. Dói quando você respira? Que não. Então, eu tenho a ausência de dotoraxa. Depois eu vou colocar as mãos sobre o enche o pulmão. O que eu estou procurando aqui? Se está simétrico ou assimétrico. Se as minhas mãos subir por igual, é um bom sinal. Se porventura uma subir, a outra não, eu já tenho um problema sério aqui. Pode ser que ele esteja ou com pneumotórax ou hemotórax. Eu vou explicar para vocês o que se trata. Talvez pela contusão, pela pancada, essa pessoa ela teve uma laceração no seu pulmão, e começou a encher a cavidade que está ao redor do pulmão, o pé ao redor do pulmão, de sangue. E no momento em que ele expira, há uma resistência
porque o sangue está impedindo esse pulmão de dilatar. Então, há uma resistência, e então eu já estou tratando de uma possível hemorragia interna, né? Outra coisa pode ser que tenha tido uma perfuração, e aí, dentro dessa cavidade, tem ar, que nós chamamos de pneumotórax, pneumo de ar, né? Hemo de sangue. Então, pneumotórax, e o ar está fazendo com que haja resistência nessa respiração, ok? Então, nesse momento, eu estou procurando tudo aquilo que está impedindo essa pessoa de respirar bem. Eu posso fazer a aplicação do oxímetro e olhar a oximetria de pulso. Eu quero fazer aqui uma observação a respeito do oxímetro em caso de inalação de fumaça. A pessoa inalou fumaça. Como que o oxímetro, ele lê a saturação da gente? Esse aqui, eu não sei se é piro que não está funcionando, mas veja bem aqui assim, ele tem um laser, né? Tem 2 lasers que ele faz a leitura na polpa digital e ele começa a ver as hemoglobinas. A hemoglobina é responsável por 98% do oxigênio em nosso sangue. Na hora que ele lê a hemoglobina, ele vê o oxigênio que está grudado nele. Então, o oxigênio gruda na hemoglobina, igual um cavalinho, e começa a circular pelo corpo. Aí ele fala, olha, tem 98% de oxigênio no corpo, tem 70%, tem 90%, ok? Então, ele está vendo quanto está grudado. Só que o detalhe é o seguinte, na hora que a pessoa inala fumaça, o CO2, o gás carbônico, gruda na hemoglobina e o oxímetro não é tão inteligente para diferenciar entre o oxigênio e o CO2. Dizem que já tem estudos que já estão planejando, estudando uma forma do oxímetro diferenciar o CO2 do oxigênio. Então, o que acontece? O paciente inalou fumaça, está totalmente comprometido, mas só que o oxímetro está mostrando uma saturação boa. O que eu vou olhar? Eu vou começar a olhar outros sinais que vão me ajudar a identificar se essa pessoa está no estado de hipóxia, que é a diminuição de oxigênio no tecido. Então, eu vou olhar, a pessoa está no estado de agitação, está com esforço respiratório, né? Quando a pessoa começa a entrar no estado de hipóxia, de baixo oxigênio, ela fica muito agitada. Tanto que pessoas, quando ela começa a entrar numa escada de óbito, né, digamos assim, por problema respiratório, ela fica muito agitada, ela quer tirar oxigênio, quer tirar máscara, agitada e suando. Sim, um dos sinais. Ele era ruim mesmo, aquele homem, mas aquilo agravou. Tinha uma coisinha com ele lá. E aí, o esforço respiratório, a pessoa fica cianótica, usando os músculos acessórios. Então eu indico, olha, o oxímetro está mostrando que está saturando bem, mas não está porque tem CO2 dentro dele, mas ele não sabe diferenciar. Alguma dúvida sobre a boa ventilação? Aí nós vamos agora partir para o C, circulação. Eu vou olhar a perfusão distal. Vou pegar a mão da pessoa, vou apertar por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. E vou contar. 1, 2. Quanto tempo que volta, quanto tempo que leva para voltar a coloração da polpa digital dessa pessoa, que nós chamamos de perfusão distal. Se demorar até 2 segundos, essa pessoa está com pulso bom. Se for superior a 2 segundos, eu já tenho uma indicação que pode ser que haja uma hemorragia interna ou algum problema circulatório que está impedindo essa pessoa de circular, do sangue circular e está impedindo. Vou fazer a checagem de pulso, vou observar a pele. A pele está quente ou está fria? Né? Se estiver quente, ótimo. Se estiver fria, úmida e pegajosa, pode ser que a pessoa esteja numa hemorragia interna. Por que eu falo que pode ser? Porque a gente nunca pode fechar um diagnóstico simplesmente por um exame assim. Então, por um teste assim. Então, a gente está só tentando prevenir que essa pessoa morra por hemorragia interna e a gente não olha os sinais. A gente vai olhar se tem sinais de hematoma. E a gente fala de pança, só para lembrar, né? Na região abdominal. Então, eu observei. Será que esse abdômen não está estendido? Aquele abdômen inchado. No meu caso, é gordura mesmo, né? Mas inchado e com hematomas. Aí a gente vai olhar também a pelve. Como que a gente olha a pelve? A gente aperta. Sente dor? Não. E depois pressiona para baixo. Sente dor? Não. Se sentir dor,
nós vamos fazer a imobilização imediata, a imobilização pélvica imediata. Antes, a gente tinha indicação de fazer essa imobilização com tala, né, com essa tala. Só que hoje já não é recomendada mais. A gente faz ou com lençol ou com a manta aluminizada. Eu levei a lâmina para a Aparecida de Goiânia e quando chegou em casa eu tirei ela da bolsa, aí eu infelizmente não consegui emprestar para mostrar. E esse aquele lençol, pega para mim, por favor. A gente vai fazer aqui uma imobilização pélvica com lençol, que é o mais indicado hoje na questão de se a pessoa tiver com dores na região pélvica, ok? A gente vai fazer a imobilização, não se recomenda mais fazer com tala, ok? Então a gente faz com lençol ou com manta aluminizada, e aí vai ser mais seguro para o paciente. Deita aqui para nós, Michele, eu vou fazer em você, e Márcia me ajudar. Então, eu fiz o exame ali na pelve dela e ela referiu dor. Aquela região é uma região muito vascularizada. Então, a gente tem que começar a preocupar em restringir esse movimento para não agravar. E o sangramento ali mata mesmo naquela região, ok? Então, o que vai ser feito aqui? Nós vamos passar esse lençol. Deixa eu dobrar mais uma vez. Ó, que benção. Pega uma tala ali, Márcio. Uma tala. Só. Eu acho que no lençol dá pra... Acho que dá pra dobrar o Michele, né? Então a gente tem a opção ou de passar aqui no dorso ou de passar aqui na fenda do tornozelo. Com a ajuda de uma tala eu vou passar, tentando mexer o menos possível. Aí nós vamos fazer tipo um serrote. Senhora, a senhora consegue colocar suas mãos sobre o abdômen? Isso, obrigado. Eu puxo e você segura por enquanto. Eu puxo e depois você puxa e vai. Isso. E em forma de serrote, ó, gente, ó. Para tentar mexer o menos possível. Eu incorri no erro aqui de não medir antes, mas a gente mede depois. Licença aqui, Michele. Você tendo localizar esse ossinho, mas como você é rechonchuda, você é barba, eu não tô conseguindo esse osso, mas tendo localizar esse osso aqui, não é gordo, gente, é outra coisa, eu não posso falar, porque tá filmando ali. A gente vai até lá, então puxou, vai, Márcia. Isso. Vai. Agora tenta puxar um pouquinho do seu lado. Ficou pequeno. Mas eu vou mostrar. Não, foi muito. Você mexeu muito. Pessoal, sobrou pouco lençol aqui, mas eu vou mostrar o princípio para vocês. Vai ter que abrir o lençol mesmo. Levanta e mexe só um pouquinho. Isso. Finge que a gente vai. Isso. Pode descer? Isso. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai trocar. Tá muito em cima. Pode descer mais. Isso. O bom de a gente está sendo filmado, né? Isso. A gente puxa, mas com uma força que não seja muito forte, mas também não seja muito... Entendeu? Aí depois a gente troca. Pronto. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o esparadrapo e vou fazer a fixação. Essa é a mais indicada hoje em caso de trauma com suspeita de lesão na região pélvica. Por quê? Não machuca tanto como aquelas calas, dá um maior conforto, dá uma estabilidade melhor aqui na região e se tiver sangramento, já vai fazer uma espécie de curativo compressivo, ok? Faça a fixação com o esparadrapo, prancha essa vítima e transporta. Alguma dúvida sobre isso aqui? Não? 2 pessoas para fazer aqui. Bora? Bora, gente. A hora é agora de aprender. Muito bem. Faz primeiro o exame, o negócio nela e você vai... Socorro! Primeiro... olha só. Michele, isso aqui. É assim, ó. Fazer assim, ó. Assim e assim, ó. Viu, pessoal? É isso aqui, ó. Aperta pra dentro, dói, grita. Pra baixo. Pronto. Tenta dobrar menor. Assim,
Localiza aquela faca prima. Mas se for uma cama extra desse procedimento de enviar com a sala, ele daria Vai dar mais trabalho, né? Mas, sim, mas talvez ele também já tenha com o joelho flexionado, aí você e isso aqui seria o padrão ouro, né? Só que, como você falou, se tiver com outras coisas, ele estiver bem aderido à cama, vai dar mais trabalho. Mas a ideia, gente, não é não mexer, é mexer o mínimo possível. Aí você vai com um jeitinho ali, mede, aí vocês medem e deixam igualzinho, não faça igual eu fiz, eu errei. Sejam melhores que eu. Vocês acreditam que teve uma aluna minha que passou na minha frente no concurso da Menópolis? Eu fiquei uma arara com ela. Isso, é assim, ó. Como é seu nome? Ele puxa, você mantém. Aí depois, tipo um serrote, indo e vindo. Isso. Aí, Kaique, o local é aí mesmo. É aí, já tá no local. Isso. Tá doendo nada. Coloca força. Pode gritar. Nessa hora, gente, até a dor dá um conforto maior para a pessoa. O socorro é você. É o próximo que vem. O maior socorro é você. Alguém quer fazer aqui, gente? Pode. O detalhe é o seguinte, secretário. Tudo tá bom? Bora. Vem entrar? Já deu só um pouquinho aqui. Não, um pouco. Não tem? Essa. Nossa, tinha que limpar isso lá no dia, né? Mais um pouquinho. Tem que ser mais ou menos por aqui assim, ó, né? Quadril. Vai mais. Vai mais pra cima. Sobe. É assim, ó. Assim, ó. Aí você igual você pode ser. Vai, aí, tá bom. Isso, aí você pega o faraday e põe bem fixado. Não, agora não. Bicha tá boazinha, né? Prontinho, obrigado, Michele. Por nos emprestar seu corpo. Então tá. E vou olhar também as pernas. Se tem sinal de circulação, se não estão cianóticas. Pessoal, olha só, o nosso corpo, Deus, se tem alguém ateu aqui, eu te respeito, mas é problema seu. Deus fez o nosso corpo perfeito. No momento em que tem uma hemorragia, o que o cérebro dá o comando para o corpo? Gente, eu preciso manter vivo aqui o pulmão, o coração, eu preciso ficar vivo, o rim. Vocês que estão aí na periferia, vocês podem ficar com menos sangue, né? Então, começa as extremidades a ficar frias, cianóticas, começam a enroxear. Aí a gente, então, começa a entender que pode ser que haja um sinal de hemorragia interna, ok? Depois de você observar a circulação, aí nós vamos para disfunção neurológica. A gente dá comando simples. Ali orienta fazer a escala de Glasgow. Eu, particularmente, prefiro não fazer nesse momento. Então, o que eu peço à pessoa? Segura minha mão, aperta minha mão direita, a pessoa aperta, a mão esquerda, levanta a mão para ver se essa pessoa obedece comandos. Esse acidente que a gente atendeu lá em Páscoa, foi para vocês, o rapaz não sabia que dia era. Que dia é hoje? Aí ele falava assim, ele ficava assim, tipo,
Não sei. Eu falei, você estava indo para onde? Não sei. Aí ele perguntava a cada segundo, o que aconteceu? Cadê meu telefone? Aí você falava, você sofreu um acidente, seu telefone está com sua mãe. Aí depois de novo, o que aconteceu? Cadê meu telefone? Então, assim, até a gente chegar na Santa Casa, foram diversas vezes ele fazendo esse tipo de pergunta, ok? Então, você vai lá, comando simples, abre o olho, fecha o olho, acompanha a minha mão. Se essa pessoa estiver orientada, se essa pessoa estiver com as suas funções neurológicas preservadas, ele vai fazer todos os comandos e responder todas as suas perguntas. Às vezes você fala assim, você estava vindo de onde? Eu estava vindo de Paris e um unicórnio atravessou na frente da minha moto, uma nave espacial, e você fala, essa pessoa inspira mais cuidado. Detalhe, se vocês puderem escrever de letras garrafais aí na mente de vocês, toda vítima de trauma precisa fazer o HGT, o hemogoteste, né? A glicemia capilar, furar o dedinho e ver como que tá. Porque algumas condições do trauma levam a uma alteração metabólica. Pode ser que a perda sanguínea faça cair o HGT, aí está em 60, 50, as pessoas, por conta da perda sanguínea, ou então o corpo, para compensar aquela perca de nutrientes, de sangue, ele começa a jogar açúcar no sangue, elevando a níveis altíssimos. Então, na hora que uma pessoa chega vítima de trauma, a gente já faz imediatamente o hemogoteste, já faz a glicemia capilar, ok? O HGT, certo? Então, é padrão. Toda vítima, mesmo que ela esteja estável, a gente precisa fazer a glicemia capilar dessa pessoa. Então eu dou comando simples, levanta a mão, abaixa a mão, né, evitar sempre mexer a cervical. Por último, a gente vai fazer a exposição ambiente. Então, é nesse momento que a gente vai observar, cortar roupa, e de preferência seja na viatura, expor parte. Qual é a lesão mais grave? É aquela que eu não vejo. Então, eu vou começar nesse momento a fazer senta aqui mais de novo, por favor. Eu vou começar a fazer a palpação nessa vítima, e vou se doer, só me fala, viu? Então, eu vou... O que eu estou procurando aqui? Dores, deformidade, né? Vou fazer também aqui, fazer cócegas, ver se eu vou falar na linguagem simples, não tem aquele rangido, vou falar, licença, viu, Márcio? Vou fazer, né, assim, dói, não tem jeito, né? Vou aqui, se qualquer indicação de dor, eu já vou fazer a exposição e observar, e também qualquer sinal de deformidade, ok? Tem deformidade e está inchado, talvez ali mostrando que tem uma fratura, eu já começo a preocupar com a imobilização, que é a aula da professora Iris. Aqui também faço a palpação, pergunto se tem dor, faço também, até lá. Caso não tenha, não há indicação nesse momento de nós fazermos nenhuma imobilização nessa pessoa. Mas aí, se tiver fratura, se tiver exposta ou fechada, a professora Iris vai falar com vocês sobre isso, ok? Também o controle, obrigado, mas controle de temperatura. Eu faço a exposição da vítima e essa vítima já pode estar hipotérmica, né? Sentindo muito frio. Eu vou então cobrir com a manta aluminizada quando tem, por exemplo, a gente foi no SAMU para tentar achar uma manta. Só tinha uma pediátrica. No hospital não tinha. Então, assim, a gente usa o que tem. Cobre com lençol, cobre com a própria roupa, cobre com um cobertor, se tiver na viatura, e faz a contenção de hemorragia dessa pessoa, ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Gente, eu estou preocupado com vocês são muito quietos. Graças a Deus. Então, senta aqui. Você, como é seu nome de preto? Kathleen, senta aqui, Kathleen, por favor. Vocês vão procurar também sinais de TCE, trauma crânioencefálico, se tem afundamento de crânio, se tem hematoma, sinal que ela pode ter batido no painel, batido no próprio volante. O cuidado, gente, quando a gente vai atender uma ocorrência de colisão, que não estourou airbag, porque na hora que eu entro aqui para fazer a tirada do cinto, a gente vai mostrar isso no carro,
esse airbag pode defragrar e me jogar contra essa vítima e causar uma lesão muito séria em mim e nela. Eu vi um cara que estava mexendo um carro no lixão e do nada o airbag disparou. Os bombeiros, eles fazem um procedimento aqui chamado Estrela de Davi. Eles vedam lá e aquilo, se estourar, não vai machucar eles, mas a gente não tem habilidade para isso. Então, procurar também se tem, na região torácica, se não tem hematoma, sinais, né, que pode indicar que houve aqui um trauma torácico, ok? Deixa eu ver aqui, vem você, Jonathan, e vem você, como é seu nome? Oncinha? Jéssica, vem vocês dois. Eu não falei sobre colocação de colar cervical porque é aula da professora Iris, né? Então eu não vou entrar nisso. Essa vítima colidiu e vocês chegaram para atender. A cena é sua, viu? A janela você está em cima do carro, a janela de carro. Pessoal, algum de vocês está com carro? Poderia colocar o carro de vocês aqui nessa som para a gente fazer um negócio aqui? Qualquer carro. Colocar o carro aqui para a gente fazer uma... Estava passando palma do carro. Ela teria tirando do carro. É que eu não ouvi. O que você fez de início aqui? Você tem que ficar, você aqui, Jonathan, de carro, e está em cima do carro. Aqui é o carro, ó. Como você está aqui? Eu posso, que eu sou invisível, eu não estou aqui. Então, eu perguntei se ela está respondendo, se ela está com o nome dela, né, se ela está consciente e se ela está sentindo alguma dor. Você pulou 1, 2, 3, 4 etapas e foi para a disfunção neurológica. O item 0001 é hemorragia. Você vai nesse momento observar se tem alguma hemorragia nela. É observar mesmo, tem sangramento, olha se tem sangue. E agora? Quem quer ajudar aí? Fica à vontade. Bora, Jonathan. Né? A abertura de vias aéreas, Tá normal. Ela tem estabilidade, ela tem respiração. O que mais? Pergunta se ela está sentindo. Ela não tem hemorragia, ela tem respiração. Aí você esqueceu de estabilizar a cervical. E aí você entra por trás do carro e faz esse movimento aqui, ó. Viu? Aí você segurou. Você não pode soltar mais, você esteve firme. Viu? Ela está estabilizada. Tá tranquila, a hora é agora. Yes, a hora é agora, esse é o momento. E o que mais a gente faz agora? Ela depois que estabilizou. E a circulação. A gente informa. Fazer a HGT. Nesse momento ainda não. É a perfusão distal. Não. O quê? Não, que ela está conversando. Mas me diz o quê? Pulsação? Não, é pulso periférico, não é central, não.
E aí, John, o que a gente vai ler mais aqui? Isso. Aí você vai colocar a sua mão e falar, aperta com a sua mão direita a minha. Sua mão direita é essa aqui? Esse aqui é trocado, meu Deus? Não, é que eu vejo o filme. Você sabe que dia é hoje? Você tá indo pra onde? Não me lembro. Ok, nós já temos aqui que ela pode ter um possível TCE, ok? O que mais que a gente faz aqui agora? A gente tiraria ela e faria a exposição, ok? Bora fazer na prática ali, aí a gente vai passar. Pode sentar lá. Pessoal, vamos ali pro carro pra gente fazer na prática. Eu vou parar de filmar isso aqui.